Às 48 minutos, estamos ao vivo com o deputado Agaciel Maia nos Cabeças da Notícia e a Nativa FM. Tem pergunta aqui de ouvinte, o Gilberto Ribeiro de Santa Maria, não sei se você tem propriedade para falar sobre isso, deputado, em que situação vão ficar os quiosqueiros do Gama e do Parkway que serão retirados? Você está por dentro dessa matéria? O governador Aguinaldo assumiu o compromisso de que todos eles serão, que forem retirados em decorrência principalmente do VLP, né, desse veículo leve sobre pneus, que é para dar agilidade ao transporte do Gama e Santa Maria para cá, todos eles serão acomodados em local especial e para que essas famílias que dependem desse sustento dos quiosques não venham a ter prejuízo. Eu imagino que o Gilberto deve estar se perguntando como é que faz. As pessoas do governo vão procurá-los, eles têm que procurar o GDF? Não, o GDF tem um grupo que acompanha esse desenvolvimento, que esse grupo é o responsável por fazer esse trabalho. Porque geralmente é muito difícil você que já vive daquele quiosque, de uma hora para outra sair atrás da burocracia do governo para poder continuar fazendo a sua subsistência. 7 horas e 50 minutos. Ô Rafinha, no mundo virtual já chegaram as perguntas para o deputado Agaciel Maia, no nosso torpedão, e no e-mail, e também no tweet do Rafinha? Lembrando que você pode ligar no 39640100 e enviar torpedo para 93208474 ou no Twitter, no @realrafinha. Deputado, a pergunta aqui de um ouvinte me chamou a atenção. Como é que a Câmara tem se preparado para a lei de acesso à informação que entra em vigor hoje? Já foram estabelecidas regras, porque vários órgãos do governo federal ou o governo estadual também, em alguns estados ou municípios ainda não há uma preparação ou regras estabelecidas para isso. A Câmara já está 100% preparada para isso, para fornecer qualquer tipo de informação ao cidadão que me solicitar? Eu não pertenço à comissão diretora, que são os 5 deputados que dirigem a casa, que são responsáveis por isso. Mas eu acho que a Câmara Legislativa, é a primeira a não ter voto secreto no Brasil. É a primeira a estar publicando todas as notas da verba indenizatória. Eu acho que faltam pequenos detalhes para a publicação, para a Câmara ficar dentro dessa legislação, que é escanear e publicar algumas questões ligadas ao orçamento, aos gastos da Câmara. Mas eu acredito que o presidente Patrício, junto com os demais membros da mesa, vai querer dar o exemplo, já que a Câmara Legislativa, em termos de transparência, é a primeira do Brasil. Eles provavelmente vão querer manter esse nível. Eu acho que todos os deputados estão de acordo. Eu acho que tem que publicar tudo, tem que divulgar tudo pela internet, porque é uma maneira da população reconhecer o trabalho que nós fazemos lá. Olha, só trocando em miúdos, como é que é essa lei de acesso à informação, Rafinha? Quer dizer que o cidadão comum ele vai entrar num site e vai visualizar todos os gastos de um deputado, quanto ganham os servidores, é assim, é dessa maneira? Se ele não encontrar no site, uma espécie de portal da transparência, como já existe no governo federal, vai ter um setor dentro da Câmara, por exemplo, que vai cuidar disso. Ou seja, eu quero uma informação tal, lá nesse setor, eu solicito essa informação, se ela não for caracterizada como sigilosa... Um tipo de informação assim, quanto foi gasto na obra desse viaduto aqui em Samambaia? Se não estiver disponível lá, certo, e essa informação puder ser repassada, aí a Câmara tem 20 dias para responder e mais 10 prorrogáveis. Isso qualquer órgão do governo. Qualquer cidadão pode pedir essa informação. Qualquer cidadão e independente do motivo. Pô, show de bola. Entra em vigor hoje. Inclusive o exemplo clássico é o seguinte: o cidadão pode chegar, por exemplo, no hospital de base e pedir a escala dos médicos. E pode também, inclusive, solicitar para saber quanto que cada médico está ganhando, se ele veio trabalhar, se ele está trabalhando. São informações básicas que o cidadão vai poder ficar sabendo agora. Isso ele vai solicitar na Secretaria de Saúde. Exatamente. E aí, se o salário dos médicos não for caracterizado como sigiloso, aí pode ser repassado para ele. Olha, 7 horas e 53 minutos, tirou agora o digital da Nativa, são os Cabeças da Notícia com o deputado Agaciel Maia. A gente falando aqui em saúde, deputado, você já fez uma visita aos principais hospitais da rede pública de saúde aqui do Distrito Federal? Como é que você vê a situação da saúde pública no DF? Nós fizemos uma audiência pública, inclusive foi o subsecretário de Saúde, foram vários segmentos, vários diretores de hospitais recentemente na Câmara Legislativa. Eu acho que o maior problema da saúde pública aqui é o problema da gestão. Eu digo isso porque eu tenho irmã médica, tenho uma filha médica, mas a maioria dos médicos não são todos, mas muitos não têm a dedicação. Por exemplo, o sujeito que é para trabalhar 4 horas, às vezes trabalha 2, o que é para trabalhar 2, às vezes pega muito atestado médico.
Então é difícil o próprio médico fiscalizar o outro. Então na realidade, e tem mais, o médico que é dedicado, que é trabalhador, que atende 30, 40 pessoas, no final do mês ele ganha exatamente igual a um médico que atenda 10. Então não tem um diferencial, tanto faz ser bom como ser ruim, o seu salário é o mesmo no final do mês. Então a sugestão era que havia necessidade de se criar uma produtividade. Não só o problema de fiscalização de ponto, que tem uma eficiência duvidosa. Agora vai ter um ponto eletrônico, né? Mas o ponto é uma coisa assim que o cara chega, bate o ponto, sai e vai embora. Agora, a partir do momento que todo mundo ganha 1.000, agora se eu trabalhar mais, eu vou passar a ganhar 2 ou 1,5, de acordo com minha produtividade, aí valorizo os bons profissionais, que geralmente já são os que são dedicados de trabalho, e faz o diferencial dos que não querem trabalhar. Porque nós contratamos 11.000 pessoas, eu fui o relator, 11.000 pessoas para a área de saúde, existe praticamente 23 bilhões de reais para esses quatro próximos anos que está no PPA para a área de saúde. Agora, a sensação que dá é que a gente está em cima de uma esteira, a gente anda e não sai do lugar, você está entendendo? O quadro técnico é bom da secretaria, o pessoal que foi lá fez a explanação, são muitos bons, o pessoal da Secretaria de Saúde, o secretário, o subsecretário. Agora, eu acho que não chega o dinheiro e a quantidade de pessoas que foram contratadas, não chega na população. Eu acho que o problema maior nosso, eu sou sincero, é o problema de gestão. É as pessoas que são contratadas para cumprir aquele horário e para atender uma quantidade de pessoas, eu acho que a gente tem uma grande perda nessa questão. Bons administradores para os hospitais da rede pública. Que são os gestores, que as pessoas que sabem motivar, não sabem só cobrar nem gritar, entendeu? Porque o gerente não é o que grita, o gerente é o que estimula, é o que faz você trabalhar, tá certo? E eu acho que a produtividade, eu até discuti isso, sugeri que os deputados poderiam abrir parte, cada um dessas emendas que tem direito, e dizer, olha, nós vamos tirar desse total, nós vamos tirar tantos milhões, esses milhões faz um projeto para a área de saúde, os bons médicos que se destacarem, eles vão passar a ganhar mais, porque nós sabemos que essa área de saúde também é do Fundo Constitucional Federal, o governador Aguinaldo não pode dar aumento sem consultar, sem passar pelo Congresso. Mas poderia se tirar um nicho desse orçamento do GDF, destinar aí, sei lá, 30, 40 milhões e dizer, isso aqui vai ser os destaques da saúde, que aí motivava as pessoas, né? E fazia o diferencial, porque entre o bom e o ruim não tem diferença nenhuma, no final do mês todos recebem iguais. O que interessa, assim, inclusive ontem eu dei uma nota, a ouvidoria do Distrito Federal realizou no primeiro trimestre uma pesquisa com mais de 34 mil pessoas e as maiores reclamações são transporte, depois saúde e depois educação. E o senhor está falando de gestão, mas isso já vem há um ano, será que não vai sair? Será que não vai sair do papel esse problema? Nós temos aí, agora eu acabei de ler a notícia, que foi barrada a licitação dos ônibus. Meu Deus, será que não tem alguém lá que possa negociar ou responder às perguntas do Tribunal de Contas com relação à saúde, esse problema da gestão, que tanta reclamação a gente tem aqui, da educação também? Eu não sei o que acontece. O senhor acredita que o governo ele tem uma saída para tudo isso? Esse governo vai conseguir reverter essa situação? A intenção do governador é a melhor possível em termos de discurso, de mostrar que quer resolver os problemas, de tomar iniciativa apresentando projeto de lei, como foi esse da contratação do pessoal para a saúde. Agora, nenhum governante tem condições de percorrer todo o fluxo, sair do governo e o posto de saúde lá numa cidade satélite dessa e fazer funcionar lá. Então, eu acho que é um esforço muito grande. Nós sabemos que culturalmente é difícil, porque houve uma espécie de uma decomposição da gerência, do sistema cultural de atendimento aqui em Brasília por todos os problemas políticos que nós enfrentamos. Então foi 4 governadores no ano só, então o sujeito não sabia quem responder. Então se criou aquele vício de não se cumprir a atribuição do serviço que lhe é conferido pelo servidor público. E agora precisa de um choque de gestão forte, porque se ficar só no discurso nós vamos continuar
o sistema de saúde e as outras políticas públicas de Brasília vão continuar a sofrer muito, porque a população cresce a galope e a capacidade dos governantes de reagir a isso não tem correspondido à realidade. 7h58, estamos ao vivo, deputado Agaciel Maia, nos cabeças da notícia, jornalista Celso Bianchi. Bom dia, Paulo, bom dia a todos que nos acompanham aqui, seja bem-vindo, deputado Agaciel. Uma pergunta que se faz nas redes sociais, para não perder o costume aqui, viu, Paulo? Só lembrando, só para registrar que o ex-governador Rogério Rosso está nos acompanhando nesse momento aqui nessa entrevista no quadro Fala Autoridade. Agaciel, na sua opinião, você acredita que o governador começou a acertar ou não tem jeito? Uma pergunta que se faz nas redes sociais, entre elas a pergunta do jornalista Doni Silva. Eu sempre... Porque não dá para você entrar na política sendo pessimista e não acreditando. Eu acho que Brasília ainda é, de longe, o melhor estado para se governar no país. Nós temos um orçamento anual de 28 bilhões, enquanto a maioria dos estados, como Piauí, Rio Grande do Norte, esses outros estados são 9. É muito dinheiro, hein, deputado? A diferença é grande. Então, o problema nosso é exatamente, não é, eu digo isso, às vezes o governo fica chateado, eu digo que o problema de Brasília não é de dinheiro, não é de finanças. O problema de Brasília é de gestão. Seja gestão política, e eu me incluo no meio, seja gestão operacional, seja gestão de gerência. Então, o que Brasília precisa fazer, a primeira política pública que Brasília precisa fazer, antes de pensar em qualquer coisa, é organizar a máquina, botar a máquina para funcionar. A partir do momento que o governador coloque a máquina para funcionar, aí nós teremos capacidade de reagir rapidamente, porque nós temos a capacidade de endividamento de Brasília é a menor do Brasil. Então, todos os indicadores econômicos, Brasília é o melhor. Agora, as coisas aqui, hoje nós temos a maior diferença social é em Brasília, a diferença entre pobres e ricos é em Brasília. Distribuição de renda. Deputado, o senhor acha que o governo ainda não conseguiu se adaptar? Porque houve aquele discurso da herança maldita, de 4 governadores, precisa de um tempo para poder se adaptar, já temos 1 ano e meio. Não, o espírito, a gente costuma dizer que é o espírito de diarista, Vamos arrumar a casa, não pode. O governo já foram 1 ano e 4 meses, esse discurso não cabe mais, E eu acho que o governante também não pode ficar olhando pelo retrovisor, botando culpa em governos anteriores. Ele que está no comando, ele que está na cadeira, eu acho que ele é quem tem que resolver os problemas junto com sua equipe. A Câmara Legislativa, que eu posso falar, tem dado todo o apoio ao governador Guinelli. Todos os projetos importantes que o governador Guinelli tem encaminhado, a Câmara tem aprovado. Então não pode botar a culpa no Legislativo. Tá certo? O Judiciário também, com exceção do Tribunal de Contas que ele reclama, que o pessoal gosta de botar muitas vírgulas nos editais para poder atrapalhar um pouco, mas é o que vocês acabaram de falar agora, tem que ter pessoas técnicas preparadas para chegar e responder para o Tribunal de Contas imediatamente, tá certo? O que acontece é exatamente isso, nós precisamos, como diz a música baiana, tirar os pés do chão, temos que trabalhar. Essa é ótima, adorei.